Acho que começou, né? É meu primeiro vídeo e eu não sei muito ainda, estou aprendendo a lidar com isso. E eu vou hoje começar a esclarecendo algumas coisas sobre esse grupo de médiuns, né, chamado Servos de Luz, que na verdade, assim, não é o grupo. A Adila, bem-vinda, Adila Edilson. Então eu vou esclarecer primeiro e assim, eu não vou esperar muita gente entrar, porque eu sei que o vídeo depois fica gravado, né? Então quem puder entrar depois, quem pegar depois, vai podendo ver tudo que foi falado aqui. Primeiro, esclarecendo, Servos de Luz não é o nome do grupo dos médios. Nós somos servos da luz, né? Servos de Luz foi um nome dado carinhosamente aos espíritos que nos auxiliam nas nossas reuniões, que em uma comunicação nós perguntamos, né? Quais seriam os nomes, a gente tem aquela curiosidade normal. E eles sempre se intitulam como apenas servos. E como são assim, sempre com uma luz muito bonita, eu falei, bom, então se são servos, vamos chamá-los de servos de luz. Mas isso partiu da gente, não partiu deles, né? Até porque os bons espíritos, a gente sabe que eles não se intitulam dessas coisas, eles não se importam com identificações, nomes, eles querem só passar os ensinamentos, as comunicações, e essa questão de nomes, isso aí é mais para a gente, né? Então, servos de luz são esses espíritos que estão sempre nas nossas reuniões, nos dirigindo, nos auxiliando, e eles sempre estão aqui também com a gente, quer dizer, aqui não, né, no Centro Espírita, porque eu estou gravando aqui da minha casa, porque no Centro Espírita, infelizmente, não tem uma conexão boa, e até porque também na reunião mediúnica não pode ser filmado, né? E, e a princípio eu vou fazer esses vídeos porque a gente tem essa necessidade de passar o que a gente vem aprendendo, essas cartas psicografadas que podem ajudar muitas pessoas, como nos ajudam. E eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade para ficar seguindo o médium que faz psicografia, né? Então a nossa intenção é repassar essa psicografia para essas pessoas que não podem ir viajar pelo Brasil e ir atrás. E inclusive eu tô até aqui com a pasta que desculpem, é por falta de tempo mesmo, eu não tô digitando, porque a gente pega na reunião e eu vou colocando aqui, guardando, e eu vou digitando e passando e postando. E à medida do possível, quando eu tiver mais ajuda, eu vou fazendo isso, porque eu tenho meu trabalho, né? A mediunidade é uma coisa que eu faço por amor. Eu faço a prática mediúnica 2 vezes por semana no Centro Espírita, kardecista, né? E também faço atendimento fraterno. Só que o atendimento fraterno... Oi, Marinalva. O atendimento fraterno a gente faz dentro do Centro Espírita também, e isso a gente ajuda muitas pessoas. Não é incorporado, como as pessoas falam, né? Não é com um espírito falando por mim, sou eu mesmo, né? Então a gente também hoje está aqui para a gente responder perguntas que já me mandaram mensagens perguntando sobre o afloramento da mediunidade, que está sentindo algumas coisas e não tem um centro na cidade. Então como é que poderia fazer? E é para essas pessoas que não podem, né, ir a um centro espírita, que a gente também se prontificou, estamos com essa vontade de poder ajudar essas pessoas. Porque até um livro do Chico Xavier, ele fala que no futuro, nós seres humanos teremos muito mais facilidade de ter essa comunicação com o espiritual, né? E quem é médium sabe o quão bonito é você poder ter a certeza de uma vida futura, né? A certeza da vida após a morte. Então, não adianta eu continuar fazendo a prática, meus amigos também, os médios, a gente continuar fazendo a prática e só ficar ali entre a gente. Não tem muito sentido. É tão bom pra gente, mas por que não divulgar? Por que não compartilhar isso com as pessoas que
querem saber mais sobre a mediunidade. Então, assim, quem quiser ficar aqui, a gente vai começar a falar. Hoje não vou ler livro, não vou ficar aqui lendo livro, eu vou só falar assim um resumo, né, de um livro que é A Mediunidade Sem Lágrimas, que explica assim o básico da mediunidade, porque eu vou partir do princípio que tem muita gente que nunca estudou a mediunidade, que gostaria de entender. Elaine, manda o nome, assim, até as pessoas que querem receber uma psicografia, eu não fazia isso antes, mas agora eu vou começar a fazer, eu vou até separar um caderninho, eu vou anotar o nome da pessoa que vocês querem receber a mensagem, vocês me mandam por mensagem o nome completo e a data do falecimento, tá? Só isso. Eu vou colocar aqui tudo no meu caderninho, vou levar para minha reunião mediúnica, porque eu não faço isso em casa, eu faço lá no centro, por enquanto, né? E se com fé em Deus, né? E se Deus nos permitir, eu trago essa psicografia e vou digitar e postar para vocês, tá? E fazer prece, pedir para Deus de quem que você quer receber essa mensagem, que ele possa ter essa oportunidade, que seja concedido, que ele possa deixar uma mensagem, sempre em prece. A melhor forma de você receber uma psicografia é fazer prece e ter fé e acreditar que é possível, tá? Marinalva, como faz 6 anos que seu pai já faleceu, a pessoa quando tem mais tempo assim, porque, por exemplo, uma pessoa que morreu, faleceu, desencarnou, né, vamos dizer assim, esse ano, ou dependendo da situação, às vezes é mais difícil de receber uma psicografia, mas quando já tem um tempo, a pessoa já teve toda aquela preparação, já foi acolhida lá no espiritual, aí é mais fácil de receber uma mensagem. Tá, aí você manda o nome por completo por mensagem, tá? E a data de falecimento, se quiser, mas o importante é o nome completo que eu vou colocar aqui no meu caderninho. Tá bom? Então eu vou hoje falar um pouco sobre a mediunidade. Quem tiver aí, quiser participar, eu vou falar bem o básico. Ai, agora todo mundo quer psicografia, né, gente? Eu sei como é que é, a minha mãe faleceu, meu pai já faleceu, e eu sei, assim, graças que com a mediunidade a minha mãe vem me visitar de vez em quando, e o meu pai eu encontrei com ele em situações não muito boas, mas eu sei o tanto que é importante isso, né, a gente saber que a vida continua, que isso é uma separação temporária. Então, por isso mesmo, por eu não ter mais os meus pais presentes e eles estão desencarnados, e com a mediunidade eu tenho essa bênção, né, digamos assim, um presente de Deus que eu posso me encontrar com a minha mãe, com meu pai menos. E então, assim, por isso é com muito amor mesmo que eu faço essas psicografias para todas as pessoas que não podem, né, encontrar, ou até ver no sonho, mas depois não lembra, né? Então, assim, é com muito prazer, realmente, de fazer esse trabalho para as pessoas que sentem falta, sentem saudade, que vai trazer uma palavra de consolação, vai levar um pouco de alívio, porque eu sei que a saudade realmente é grande. Tá, gente? Então, mais uma vez, quem quiser pode deixar o nome completo, me manda por mensagem, faça prece e que Deus permitindo, vai vir a psicografia e aí a gente vai estar divulgando aqui. Eu vou então falar um pouco. Todo mundo quer estudar a mediunidade ou só querem falar sobre a psicografia? Porque eu gosto de estudar a mediunidade, eu gosto de falar sobre a mediunidade. Então, assim, para mim vai ser um prazer, eu posso ficar aqui falando horas e
e vocês às vezes vão achar até chato, né? Mas como teve pessoas que me perguntaram sobre a mediunidade, sobre esses sintomas que já estão sentindo, eu acredito que vai ser muito importante a gente falar um pouco sobre o que é a mediunidade, como que é o mecanismo da mediunidade. Aí a Mestra já falou que tem muita vontade de estudar a mediunidade. Então eu vou começar aqui falando, lembrando, né, no livro A Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, que ele é um livro bem fininho, ele é bem básico, ele tá assim, o básico mesmo, falando da mediunidade. Então, assim, para começar a falar em mediunidade, a gente tem que falar do que nós somos compostos, né, por 3 elementos, que é o corpo, o perispírito e o espírito. O espírito somos nós, a nossa centelha divina, o que sempre permanece, né? O perispírito é esse véu fluídico que envolve o nosso espírito. Muitos filmes que, sabe, quando retratam a pessoa quando desencarna e aparece como aquela névoa, mas a mesma aparência que a pessoa, quando desencarnada, ela continua tendo com o perispírito, né? E o corpo é esse nosso instrumento, né? O que a gente, como encarnados, nós usamos ele, temos o corpo emprestado por Deus para a gente poder interagir, né, com os encarnados e tudo mais. E aí ele coloca aqui 2 gêneros de mediunidade, que são os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Os de efeitos físicos, o médium ele projeta para o exterior uma emissão fluídica nervosa, que a gente conhece também como o ectoplasma, né? A gente, não sei se vocês já viram, tem muitas fotos Chico Xavier quando foi com o médium... Ai, gente, esqueci o nome dele agora, deu branco. Tem fotos, coloca assim no Google, imagem, Chico Xavier, espíritos materializados, acho que é Peixotinho. Então, o ectoplasma, ele vai ajudar, em encontro ao espírito, para poder o espírito se materializar. Inclusive, quando eles estão materializados, a gente pode até tocar nele. E os efeitos físicos também são esses barulhos, ruídos. Aí a gente lembra, né, das mesas girantes, que é onde tudo começou. Os efeitos físicos, eles foram primordiais quando começou a falar sobre o espiritismo. Então, assim, os espíritos, como era um mundo, né, muito materialista, ainda é, mas foi a forma que eles encontraram de chamar a atenção das pessoas para que existia esse mundo espiritual e eles começarem a acreditar, né, com as mesas girantes. Então eles também faziam batidas assim na parede, na porta, até batendo panela, alguma coisa assim, algum barulho que você às vezes você não sabe de onde está vindo, mas tem aquele barulho. Pode ser às vezes um médium inconscientemente, ou nem sabe ainda que é médium, né? Ele libera o ectoplasma e com isso ele ajuda a fazer essa manifestação física mesmo sem saber. E os médiuns intelectuais, eles quando o espírito ele se quer comunicar, ele liga o seu perispírito ao perispírito do médium. E assim influencia o médium, que ele reproduz os pensamentos pela palavra ou pela escrita. E a causa que produz a mediunidade, ela é orgânica e espiritual. Orgânica porque eles usam o nosso sistema nervoso para irradiar pelo perispírito intensa emissão fluídica nervosa, que combina com os fluidos magnéticos do espírito manifestante. E espiritual porque sem os espíritos não tem mediunidade, né? Não tem comunicação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer que eu estou olhando, tá? E aí falando
os médios, né, no próximo capítulo, quando ele fala que há uma grande variedade de médium, porque cada organismo é diferente do outro. Então, cada um vai ter o seu grau de mediunidade. Tem uns que são ostensivos, tem uns que têm a intuição, que sabe aquele momento que, por exemplo, você está numa parada de ônibus e vem um ônibus e pensa assim, eu não vou pegar esse ônibus, eu vou pegar o próximo. Vem aquela coisa muito forte em você e você não, depois você pensa assim que, nossa, de onde que isso veio? Uma proteção espiritual. E realmente é, porque todos nós somos médios, né? A mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Todos nós somos médios. Claro que uns vão apresentar a ostensividade, ser um grau maior, e outros numa forma bem sutil. Mas a intuição, a inspiração, os espíritos protetores que cada um tem, né? Eles estão sempre aí nos auxiliando, nos aconselhando. E às vezes a gente pensa que é coisa nossa, do nosso pensamento, mas às vezes pode ser uma orientação, uma luz, um aviso, né? E aí existem várias classes, né, de médiums, que tem os médiums falantes, que são, a gente chama no espiritismo, que é a psicofonia. Não se fala no espiritismo kardecista em incorporação, a gente fala em psicofonia, que é quando o médium, o espírito, né, ele com essa combinação do perispírito do espírito com o médium, ele usa das cordas vocais do médium para poder falar a sua mensagem. Aí tem os médiuns que ele coloca aqui, que são os escreventes, né? Que são os que fazem a psicografia. A Marinalva está perguntando, quando você sente uma presença e você enxerga vultos, isso quer dizer que você é médium? Marinalva, quando você sente uma presença, você tem que perceber qual a sensação, essa presença. Ela está te dando um arrepio, ela está te dando, o seu coração está acelerando, você fica um pouco mais ansiosa, porque assim, que você é médium, você é, né? Porque todos nós somos. Agora, e tem que observar, nesse caso, aí se você fosse no atendimento fraterno, eu iria falar com você, eu iria observar falando com você se isso não é uma obsessão ou a sua mediunidade que está aflorando mesmo. Porque o que acontece? Às vezes o espírito obsessor, ele ajuda, né? Ele dá ali, vamos dizer assim, uma mãozinha, ele abre esse campo mediúnico da pessoa para poder influenciá-la. Então, assim, e aí a pessoa, quando chega pra gente, que vai querer fazer essa avaliação mediúnica para desenvolver a mediunidade, a gente pede para ela primeiro passar pela desobsessão, porque lá no centro espírita tem a assistência espiritual, que é no caso de obsessão, e tem o desenvolvimento mediúnico, que é separado. E quando a pessoa faz esse tratamento de desobsessão, o campo mediúnico dela é fechado novamente, porque ele só estava aberto por causa dessa obsessão. Porque o espírito, para ter uma maior influência sobre ela, ele foi lá e mexeu na mediunidade dela. Isso acontece? Acontece. Não assim é muito comum, mas acontece, tá? Então, assim, ver vultos, sentir uma presença, eu não estando assim presente, conversando com você pessoalmente, eu não tenho como te falar, mas pode sim ser a mediunidade, ou pode também, infelizmente, ser até um caso de obsessão. Não estou falando que é o seu caso, né? Porque o mais comum realmente é a pessoa sentir um espírito, ela ter essa sensibilidade. Esses casos de obsessão são mais raros, né? E então, se você já fez o tratamento espiritual, com certeza não é obsessão, né? É porque assim, o melhor, Marinalva, seria você ir no centro, perto da sua casa, e poder
falar sobre isso no atendimento fraterno, porque aqui no meu centro, a gente quando recebe uma pessoa assim, a gente faz uma avaliação mediúnica com ela. Porque, e assim, para você começar a desenvolver a mediunidade, você tem que, aqui no centro, né? Eu não sei como é que é o centro na sua cidade. Você tem que ter passado, pelo menos, pelo estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque uma pessoa que vai para uma sala mediúnica desenvolver a mediunidade, desenvolver assim, educar a mediunidade, se ela não tiver o conhecimento da doutrina, o conhecimento, o que acontece no mundo espiritual, o que está acontecendo comigo, o que os espíritos esperam, né? Qual o objetivo da mediunidade, tudo isso que faz parte, é arriscado a gente colocar uma pessoa para desenvolver a mediunidade assim. Então, ela pode ser até alvo de uma obsessão, entende? Então, se você fez os estudos, se você já tem o conhecimento da doutrina espírita, o ideal é fazer uma avaliação mediúnica realmente, tá? O bom é estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o básico, né? Que a gente fala também que tem o Pentateuco, né? Que é os 5 livros do Allan Kardec. E assim, estuda também, Marinalva, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vai a um centro perto da sua casa, vai no atendimento fraterno, conversa sobre isso, porque se você está vendo vultos, se você está sentindo, alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim, porque ver vultos, como médium, eu via vultos, mas geralmente eu via vultos quando eu estava com algum estresse na minha vida, eu estava muito cansada. Então, assim, vá ao seu centro e vê para você com calma, ver o que está acontecendo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que a gente tem que ter na cabeceira da cama. Todo dia abrir uma página, ler, que ele ali, ele tem tudo que você precisa saber, né? Então, eu espero ter te ajudado, Marinalva. E aí, continuando aqui o estudo, que ele fala sobre os médiuns escreventes, né? Que eu parei nos escreventes, isso. E aí, na psicografia, a gente tem 3 tipos de médiuns, que é o médium mecânico, que a gente tem como exemplo o Chico Xavier, que ele escrevia ali tudo, e hoje é muito raro, né? É mais raro isso. Temos o psicógrafo semimecânico, que também é raro hoje em dia, o mecânico, ele não sabe o que está escrevendo, ele não tem noção, ele só vê depois. O semimecânico, se bem que agora eu fiquei na dúvida se o Chico Xavier era semimecânico ou mecânico, mas enfim, semimecânico é o que está escrevendo. Ao escrever, ele vai lendo e sabe o que está escrevendo, mas antes ele não tem noção do que vai escrever, somente ao escrever que ele sabe. E tem o psicógrafo, que é consciente, que é o meu caso, que é mais comum também, né? O espírito, ele através do perispírito dele e o meu, a gente tem essa interação, e antes de começar uma psicografia, eu já sei quem é o espírito, eu estou olhando o espírito, ele já está me contando tudo o que ele quer passar, então assim, eu já sei o nome dele, então é consciente mesmo, eu sei tudo o que eu estou fazendo. Jô, eu sou sonâmbula, costumo falar e já cheguei a sentar na cama querendo me levantar. O sonambulismo, Jô, o espiritismo fala assim, porém não é uma prática que a gente aconselha, né? Porque você está sonâmbula, você está inconsciente e o melhor hoje em dia para trabalhar com a mediunidade é você estar consciente em qualquer atividade. E é o que tem mais acontecido, hoje é mais comum. E não me lembro. No sonho, um dia eu quero falar sobre isso, que a gente tem o chamado desdobramento, né? Que muitos conhecem como projeção astral,
tem outro nome? Não, projeção astral. Mas a gente chama de desdobramento, mas é a mesma coisa. Desdobramento, projeção astral. E aí, geralmente, a gente não lembra o que fez, né, no sonho. Nilda, você perguntou, né, por que tenho pesadelos eu acordo com dormência em todo o corpo? Bom, Nilda, quando a gente tem pesadelos, a gente pode estar tendo, porque como a gente está desdobrada, né, o espírito, ele não dorme, quem dorme é o corpo, o espírito, ele nunca dorme. Então, dependendo do que você está sintonizada ali, o que você está vibrando, quando você dormir, seu espírito vai sair e vai sintonizar com aquilo. Se você teve um dia estressante, tá? Teve briga, sabe aquelas baixas vibrações, você está em estresse, quando você for dormir, o espírito vai sair, né, e vai encontrar com essas pessoas que estão na mesma sintonia. Aí por isso que a gente tem uns pesadelos, a gente não lembra. E essa dormência é porque alguma coisa que aconteceu ali, você teve uma sintonia com espíritos carregados, né, digamos assim. E isso, quando você vem para o seu corpo físico, você continua com aquela impressão, continua às vezes com aquele cansaço. Então, quando você dormir, você acorda, se você acorda com cansaço, quer dizer que a sua noite você estava com os espíritos assim que te levaram a sentir uma baixa energia. Então, o melhor que fazer é fazer uma prece antes de dormir, entregar seu espírito e falar: Deus, nesse momento que eu vou dormir, entrego o meu espírito em suas mãos, que eu possa encontrar com o meu protetor ou com minha protetora e estar sempre protegida, tá? Não esquecer disso. Karine, e quando eu tenho imagens e quando o espírito fala, eu já sei quem é. Exatamente. Exatamente, Karine. A psicofonia, na psicografia, essa que eu te falei, né? Que tem os psicógrafos conscientes, é a mesma coisa. Eu já sei o que ele quer me passar, eu já sei quem é que vai falar, e aí eu começo. Começo já sabendo de quem é. Agora, à medida que eu vou escrevendo, eu vou me surpreendendo, porque às vezes eu até penso que vai por um lado e vai pelo outro. Então, digamos assim, que ela é consciente, mas, no entanto, à medida que eu vou escrevendo, algumas coisas eu vou me surpreendendo, porque é como se fosse um pouco semi-mecânica até, né? Mas eu não falo mecânica porque eu não sinto a minha mão sendo forçada a nada. É como as palavras, elas vêm ali na hora, sabe? Eu venho e eu ponho, venho e eu ponho. Por isso que não é mecânica, ela é consciente. Mas a psicofonia é da mesma forma. A psicofonia a gente sente o que vai falar e fala. Inclusive nesse livro aqui, A Mediunidade Sem Lágrimas, ele fala que a mediunidade da psicofonia é a que dá um pouco de trabalho, né, para os dirigentes quando o médium está iniciando, porque ele sempre acha que é coisa da cabeça dele. Ele não acredita que o médium, o espírito que está falando através dele, né? E isso é um grande problema também, eu vejo lá na prática de desenvolvimento mediúnico, eu vejo pessoas assim com uma mediunidade super aflorada e na hora que vai fazer a psicofonia, depois, né, quando encerra, que a gente pergunta como é que foi a experiência, fala: mas eu duvido, eu não acredito, eu acho que é coisa minha. E assim, tem uma fala que eu vi do Chico Xavier que eu achei excelente, que ele fala que no início da mediunidade dele, 2% era dos espíritos e 98% dele. E já depois de tantos anos de prática, 2% era dele e 98% dos espíritos. Porque a mediunidade, quando ela se inicia, ela vai desenvolvendo, é como se fosse assim, filtrando, sabe? A energia, tem muita coisa do médium, tem muita coisa do médium. E aí a melhor forma de isso ir filtrando é você praticar.
Porque se não praticar, você vai sempre ficar com aquelas coisas assim, pensando que é da sua cabeça, que é coisa do médium. E a melhor forma é praticar, porque aí vai chegar uma hora que vai ser só do espírito. A gente chama isso de animismo, né? Que o médium coloca muita coisa dele na comunicação. E o que faz aperfeiçoar isso é só realmente a prática. E então, voltando aqui para a gente terminar esse estudo, a gente falou sobre a psicografia, né, os médios escreventes, e aí tem que manter a constância. Inclusive, eu vou até falar sobre isso, que quando a gente inicia a prática mediúnica, as coisas que a gente tem que carregar dentro da gente, como médium, primeiro é a paciência, né? Porque cada pessoa vai responder de uma forma, cada pessoa vai desenvolver de uma forma. Uns demoram uma semana, outros meses, outros anos. Então a gente tem que ter paciência, né? E segundo, a persistência. Não pode desistir, tem que persistir. Dila, realmente você tem que encontrar um centro que você sinta como se fosse sua segunda casa. Realmente, o centro que eu frequento, eu estou nele há 20 anos. E para mim, ele é minha segunda casa. Eu vou para lá com uma felicidade. Nunca foi para mim foi um trabalho, sabe? Eu é que agradeço por toda vez que eu tô lá. Então isso é muito importante, porque você tem que se sentir bem, né? Mas pede para Deus, faça uma prece que vai colocar no teu caminho um centro que você vai se identificar e vai poder praticar a sua mediunidade e fazer a caridade, né? Que a gente aprende muito mais, né? Nós saímos muito mais renovados do que as pessoas que nós ajudamos, né? E elas nos ajudam muito mais. E aí, continuando, aí ele fala sobre os médios audientes, os que escutam os espíritos. Aí ele coloca em duas classificações, que são os médios que escutam, como eu tô falando com você, e são os médios que escutam com a mente. É uma voz lá dentro, que aí também confunde o médium, porque ele não sabe se é dele, se não é. E aí, mais uma vez, o que vai fazer o médium diferenciar o que é dele, o que não é a prática. É isso mesmo. E aí chegamos nos médiums. Deixa eu achar aqui, porque eu nem tô olhando o livro, eu já pulei. Os médiuns videntes, que são os médiuns que veem os espíritos, né? Que muita gente tem medo, eu quero ser médium, mas eu não quero ver espírito. Porque assim, o que você vai desenvolver, se você vai ser audiente, vai psicografar, isso só Deus sabe. Quando eu comecei a praticar a mediunidade, eu só tinha a vidência. A psicografia veio com o tempo. Eu nem imaginava que ia vir, sabe? Então, assim, não tem como falar, e não aceite ninguém falar para você, a sua mediunidade é X, a sua mediunidade é Y. Isso só você, na sua prática, você vai saber. Só Deus, você e o seu protetor vai saber, né? É porque tem gente que gosta de colocar como é a carroça na frente dos bois, né? Então tem que ter calma. E aí os médios videntes, ele põe em 3 espécies. Aqueles que veem tanto com os olhos abertos como com eles fechados. Os que veem somente com os olhos abertos e os médiuns de visão mental. O primeiro caso, né, que são os médiuns videntes, que vê tanto de olhos abertos e olhos fechados, eles estão vendo... ele não chega através dos olhos, ele vê através do perispírito. Ele não vê como você fosse ver um espírito materializado.
Porque senão imagina, um médium que vê os espíritos todos que nem vocês estão me vendo aqui agora. A pessoa ia ficar louca, né? Porque ia no banheiro, tinha espírito, ia na sala, tem espírito, vai qualquer lugar, você não sabe mais quem é espírito, quem é gente. Então, assim, isso é uma coisa muito rara. Eu acho que só Chico Xavier mesmo para lidar com isso, Divaldo Franco. Então, assim, para ver o espírito, a gente vê, o mais comum hoje em dia é ver com o perispírito. Você vê o espírito, aquela, como se fosse uma névoa, né? E no começo ela fica assim, você não consegue entender se é homem, se é mulher, o que que é. E com a prática você começa até a definir, é homem, é mulher, o rosto, tudo isso vem com a prática. Ponto de luz pode ser sim, Aldenora, pode ser sim uma espécie de mediunidade, a vidência, né? Com certeza pode ser, porque às vezes a gente, eu entendi, a mediunidade é a correção, né? E aí, os médiuns que vê somente com os olhos abertos, que é como essa névoa, eles também veem, assim, uma névoa e com a prática também vai definindo mediunidade, agora foi. E os médios de visão mental, que é muito comum também, que você vê, assim, dentro da mente mesmo, sabe? Assim, aparece, assim, uma coisa de imaginação e é uma vidência que tem que ter muito cuidado, porque para saber aonde vai a imaginação da pessoa e aonde realmente ela está vendo espíritos, é só na prática, no dia a dia, que ela vai conseguindo diferenciar. Então, assim, é muito comum, né, também essa vidência. Inclusive, tem médiums que falam que só tem essa vidência no centro espírita, mas eu acredito que não é isso. Um médium, médium 24 horas, né? Não tem como ser médium só no centro espírita. Se ele está aberto à mediunidade, ele está aberto em casa, na rua. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre a mediunidade 24 horas, que tem no link lá do YouTube, que eu deixei aí na biografia do Instagram, tá? Quem quiser ver. É interessante, eu coloco alguns relatos engraçados, mas enfim. E aí temos a vidência. Deixa eu ver o que mais que ele fala, que aí vai para os médios intuitivos, né? Que eles captam os pensamentos dos espíritos. Os médios intuitivos são diferentes dos médios por inspiração. O médio por inspiração, o espírito vai no médium, usa dos conhecimentos que ele já tem na mente, ele não coloca um pensamento no médium, ele usa um conhecimento do médium, um pensamento do médium para poder ter aquela comunicação. Por isso a importância do médium estudar muito, saber da doutrina, porque como é que ele vai usar essa comunicação se ele não tem esse conhecimento dentro de si? A não ser que seja um médium que, né, não seja por inspiração, for intuitivo, aí tudo bem, ele capta o pensamento do espírito, né? Por isso que tem gente assim muito humilde também, que tem uma mediunidade excelente. Então, assim, mas cada caso é um caso, né? E aí ele fala, né, que o médium ele tem que cultivar o estudo constante do Evangelho para abrir a sua faculdade receptiva para intuições superiores. E os médiuns inspirados, eles a ação é que ele fala que a ação dos espíritos sobre os médiuns inspirados é tão oculta, tão sutil, que mesmo o próprio médium não a sente, apenas percebe que está sendo ajudado em suas ideias. Então é uma coisa assim muito sutil, porque é difícil às vezes você perceber o que é seu e o que não é, né? E todo mundo tem essa dificuldade no começo, é normal, que a gente só vai aprender a diferenciar, filtrar
com o tempo, com a prática. E aí ele fala, né, dá de graça o que de graça recebeste, já finalizando esses tipos de mediunidade, aí ele coloca, dá de graça o que de graça recebeste. Não julguemos que a mediunidade nos foi concedida para simples passatempo ou para satisfação de nossos caprichos. Em circunstância alguma, façamos dela o nosso ganha-pão, que infelizmente nós vemos, né, médiuns que às vezes se jogam cartas ou de cura e que pede dinheiro ou pede favores. E não se deve cobrar dessas coisas, porque se Deus nos deu, foi para ajudar, para praticar a caridade, não é para ser um ganha-pão, como ele diz aqui. E onde há interesse, por pequenino que seja, não há caridade. Então, até aquele médium que faz as coisas porque quer elogio, quer dizer que é uma pessoa especial, isso também não é caridade. Até porque o médium, ele não é especial, ele não é melhor do que ninguém, pelo contrário, né? Os livros do Emmanuel, do André Luiz, eles sempre falam que os médiuns são, na sua maioria, os maiores devedores, que tem tantos débitos que vão usar da mediunidade para poder pagar um pouco dos débitos. Então, foi talvez até os que mais fracassaram. E aí, falando sobre o aparecimento da mediunidade. Chegada a hora em que devemos iniciar o nosso trabalho mediúnico de nosso corpo, começa a desprender-se uma radiação fluídica nervosa. Essa irradiação, ela possui um certo brilho, que isso é até uma coisa muito importante para falar, que o médium, quando ele aflora, ele fica envolvido como uma luz espiritual. Aí o que acontece? Ele está andando com aquela luz, que os espíritos sofredores, eles vão detectar, eles vão ver na hora. E os espíritos sofredores vão atrás desse médium, querendo ajuda, querendo esclarecimento, querendo uma oportunidade para melhorarem. Eles querem apaziguar aquele sofrimento. Então, o médium, ele, quando aflora a mediunidade, ele está andando por aí e está sendo uma antena, assim, tá sendo um imã, né? Aqueles espíritos sofredores estão indo junto com ele, mas porque eles querem auxílio, eles estão em sofrimento. Então, por isso a importância do médium que percebeu que está com a mediunidade aflorada, procurar um centro, procurar um lugar para poder educar a sua mediunidade, desenvolver e principalmente educar, para não ter essas influências, porque o médium, ele sente as influências muito mais do que uma pessoa que não está com a mediunidade aberta, né? E aí, para influenciar no dia a dia, na vida, em tudo, é um problema, porque o médium, ele sente até o sofrimento da pessoa. Então, às vezes, aquela dor de cabeça, aquele sofrimento, aquela tristeza ou aquela alegria sem ter razão, essa influência dos espíritos, né? Então, o remédio para isso é educar a mediunidade, saber como fazer para não receber essas influências. E os sinais mais comuns do aparecimento da mediunidade pode ser o cérebro perturbado, que é aquela confusão mental, que você está com vários pensamentos, está com a confusão, você vai ler um livro, você volta a frase toda hora porque você não está mais entendendo nada. Pode ser também a sensação de peso na cabeça ou nos ombros, que eu aposto que tem muita gente que sente isso. Nervosismo sem explicação. Ficamos irritados até por motivos sem a menor importância. Insônia pode também ser, arrepios, cansaço geral, falta de ânimo, e a saúde também ela pode se alterar. Então, aí tem aquela questão, a pessoa me pergunta no atendimento fraterno, e como é que eu faço para espantar, né, digamos assim? Não é espantar, que eu não tenho essa influência
dos maus espíritos, porque eu não gosto de falar nem maus espíritos, porque todos são os nossos irmãozinhos, né? Só que eles estão perdidos, mas um dia eles vão se encontrar. E qual é o melhor remédio para isso, para afastar os maus, é atrair os bons. E como é que você vai atrair os bons? Fazendo prece, pensamentos positivos, lendo livros edificantes, porque você pensa, você está vibrando, né? São ondas, ondas. E aí você está vibrando coisas boas, você está com pensamento bom, você está vibrando coisas boas. E aí você vai atrair os bons espíritos. Agora, se você ficar com aquele pensamento pessimista, pensamento de inveja, de orgulho, todos esses sentimentos que a gente sabe que não nos faz bem, a nossa vibração está baixa. E aí a gente atrai os espíritos também que tem uma sintonia, uma vibração mais baixa. Como educar a mediunidade? Denise, eu vou estar aqui com você, a gente vai estudar e eu vou poder, assim, no possível, né, responder a perguntas de vocês. Mas eu não posso aqui ajudar, assim, a fazer uma prática mediúnica com vocês em casa, que o que tem que ser feito com segurança é você ir num centro perto da sua casa. Porque lá vão ter pessoas que têm experiência, que vão poder te ajudar, sabe? Você tem que ter esse auxílio no início. Então, a melhor coisa que você faz é procurar um centro perto da sua casa. Agora, sim, o básico, educar a mediunidade, é você se educar, assim, se transformar no sentido dos pensamentos, da sua vida no dia a dia. Você é uma pessoa que tem gratidão por tudo que Deus te deu, ou você é uma pessoa que tudo reclama, tudo acha que é injusto. E nisso você vai se transformando, a sua vibração está sempre elevada, e com isso você já está educando também. Porque não tem como um espírito fazer uma influência negativa em você se você é uma pessoa que vibra no positivo, entendeu? Então, assim, a melhor forma é... Nossa, a voz está falhando. A melhor forma é você se educar como pessoa, nos sentimentos, nos seus hábitos, sabe? Não ter nenhum tipo de orgulho, maledicência, inveja, essas coisas, né? A melhor forma é essa, é atrair os bons espíritos. E aqui ele fala, né? Se tivermos o hábito de viver uma vida regrada e dentro de um círculo moral elevado, seremos auxiliados por espíritos bondosos, os quais abrandarão as terríveis consequências da perturbação causada pelos espíritos sofredores. Porém, somente isso não basta, se não tratarmos quanto antes de nosso desenvolvimento. A nossa faculdade mediúnica se transformará em verdadeiro tormento e as amarguras nos farão compreender o caminho, verdade e a vida. Então, quem está com a mediunidade aí aflorada, que está sentindo isso tudo, a melhor forma é se educar e procurar um centro para poder trabalhar a sua mediunidade. Porque não existe uma coisa mais bonita do que uma pessoa com a mediunidade aflorada e que queira fazer isso, usar essa mediunidade para ajudar as pessoas, para praticar a caridade. Então eu vou terminar por aqui, que eu acho que eu já falei demais. E aí eu vou combinar com vocês de vir pelo menos toda quarta-feira, esse horário das 7 horas, para a gente continuar esse estudo. E aí no próximo vídeo, a gente fala sobre o desenvolvimento da mediunidade, aqui onde eu parei, e continuando a falar também dentro desse livro, que ele é bem fininho, ó, a gente já está quase na metade, e falar tudo. E se vocês quiserem fazer perguntas, pode mandar por mensagem que eu respondo aqui no vídeo. O vídeo fica aqui, né, 24 horas, mas quem quiser também depois ter acesso, eu vou subir também para o YouTube, né, que o link está aí na bio do Instagram. Eu espero ter ajudado vocês. Sexta-feira é o dia que eu estou na prática mediúnica lá no centro, em que geralmente eu faço as psicografias.
Quem colocar o nome e pedir uma psicografia, sexta-feira a partir das 8 até as 9h30, fica em prece e peça para ter essa oportunidade de uma comunicação, porque aí você ajuda a pessoa a se comunicar e me ajuda a poder receber essa comunicação assim da melhor forma possível. Obrigada a vocês, viu, Adenora, a Adila. É muito bom poder compartilhar com vocês. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. E qualquer coisa pode mandar mensagens também para mim, tá? Obrigado. Não esqueçam de fazer a prece antes de dormir, para o espírito estar encontrando com os espíritos bons, com os entes queridos, tá bom? E uma prece também sempre ao acordar, já agradecendo a Deus pela vida maravilhosa e agradecendo a tudo. E essa oportunidade de também vocês, a gente, né, juntos nós estamos estudando a mediunidade. Boa noite, Denise. Boa noite, Catarina. Beijo para todo mundo. Boa noite, Marinalva. Boa noite, Catarina. Gratidão também. E obrigada pela paciência de vocês. Uma boa noite de sono, uma semana abençoada e que assim seja, né, gente? Lolita, tchau, gente. Vou encerrar aqui e até logo.